Bom, eu vou começar pedindo a você aquele apoio que todo cara no YouTube pede, no YouTube e no Instagram. Curta, compartilhe, se possível, comente. Agora, se for comentar, faça um elogio. Esqueça todas as minhas falhas, esqueça os meus defeitos, esqueça aquelas palavras que eu, porventura, possa pronunciar de forma incorreta. Afinal de contas, eu sou um ser humano, e mesmo sendo professor de português, mesmo sendo amante da língua portuguesa, mesmo gostando tanto da língua portuguesa, e mesmo tendo sido considerado, por muitos anos, o melhor professor de português de Brasília, porque eu fui, e acho que ainda sou, sem demérito dos meus colegas de trabalho. Todos são muito bons, todos são muito bons. Mas eu acho que eu sou o melhor. Sou melhor por quê? Porque ninguém, até hoje, que eu tenha conhecido, como professor de português ou professora, ninguém é tão apaixonado pela língua quanto eu. Agora, eu posso não saber muita coisa, com toda certeza. Talvez até eu saiba menos do que deveria. No entanto, apaixonado pela língua como eu não vou encontrar. Muito bem, vamos continuar. Chegamos aqui na gramática. Já sabemos que a gramática, grego, latim, português. Perpassei aqui milênios, não é? Cheguei aqui agora. Professor, eu quero entender o que é gramática no português. Já que eu não sou grego, não sou latino, não vivi na Idade Média, eu vivo hoje no Brasil 2026. O que é gramática? Gramática é essa estrutura que mantém coesa uma língua. É a gramática, e é graças à gramática, é graças aos gramáticos, que nós não temos hoje uma língua falada de um jeito aqui, falada de outro jeito acolá, todo mundo mudando do jeito que quer, porque a gramática, meus amigos, o idioma, ele é um patrimônio daquela nação. A língua portuguesa é um patrimônio do Brasil. Você não pode mudar isso do jeito que quer. É por isso que existe aquela história que tem sido discutida muito no Brasil sobre pronomes neutros. É óbvio que não dá pra... na Câmara dos Deputados, eu uso de um jeito. No Senado, eu uso de outro jeito. Aí chega lá um ministro do Supremo, usa de outro jeito. Aí chega ali um representante do Ministério Público, usa de outra forma. Aí um juiz em um tribunal usa de um jeito. Não, existe um padrão. A língua é padronizada. Ela tem uma regra, ela tem que ter uma norma. E a norma diz, existe o pronome ele, que é um pronome masculino, que se refere a homens, e existe o pronome ela, que é um pronome feminino, que se refere a mulheres. Ponto, acabou a conversa. Tá resolvido. Existe um padrão que deve ser seguido, deve ser respeitado. Né? Ah, mas eu quero inventar, professor. Não, tem muita gente inventando muita coisa que não dá certo. O pronome neutro, por exemplo, é uma coisa que não tem dado muito certo, porque existe um idioma que tem que ser seguido. Ah, ô professor, isso é desrespeito para com as pessoas de jeito nenhum. No nosso curso não há desrespeito, há apenas um estudo da língua, ok? Então eu tenho o pronome ele e tenho o pronome ela. São pronomes que se referem a pessoas e respeitam as pessoas. Gramática. Quando você pegar o estudo da gramática, você vai dividi-la em 3 pequenos blocos. No primeiro momento, tá aqui, a fonologia, a morfologia e a sintaxe. A fonologia, como nós vimos em aulas anteriores, fono quer dizer som, é o estudo dos sons. Logia é estudo, portanto, é o estudo dos sons. Fonologia. Quando eu estudo som, eu penso em letras, porque toda letra, quando pronunciada, ela emite um som, que é o fonema. Então eu tenho a letra A, que para os militares da OTAN, o A é o alfa. Eu tenho a letra B, que para os militares da OTAN é bravo, e assim por diante. A fonética, ela vai se preocupar com o estudo desses sons. Então, quando eu digo a fonética se preocupa com o estudo desse som. Com o som propriamente dito. A fonologia vai se preocupar com o estudo desse som. Então, uma ressalva. A fonética se preocupa com o som emitido pela letra, e a fonologia vai se preocupar com... ela vai estudar o comportamento desse som. Exemplo. Eu tenho aqui 2 letras que em português são muito próximas. A letra V e a letra F. Isso na pronúncia, tá? Exemplo, eu tenho a palavra faca e eu tenho a palavra faca. Quer dizer, eu disse a letra, eu quero dizer a palavra. A letra dentro da palavra, ela emite um som muito parecido. Então, quando eu digo assim para uma criança, vaca e faca, vaca, faca, paca, vaca, faca, paca, maca, perceberam que tudo isso é muito próximo. A fonética, ela vai nos dar um embasamento de como é esse som, de como é que esse som, como que ele vai se comportar dentro da pronúncia e em contrapartida dentro de uma palavra. E a fonologia vai estudar o comportamento desse som dentro da própria palavra em si. Então eu tenho aqui a letra V e eu tenho aqui o som de V. Eu tenho a letra F, eu tenho o som da letra F. Uma coisa é você ter a letra, outra coisa é você ter o som da letra. Portanto, a letra Q e a letra G, elas são muito próximas na pronúncia, portanto ela tem um som muito parecido. Eu não posso apenas analisar do ponto de vista fonético, eu tenho que analisar do ponto de vista da fonologia. Portanto, logia é estudo, né? É o estudo do som. Eu vou estudar o comportamento que esse som emitido pela pronúncia vai ter dentro de uma palavra, ok? Mas nós vamos nos aprofundar nisso aqui. Quando eu falo em morfologia, se fonologia é o estudo do som, a morfologia é o estudo da forma. Por que forma, professor? Porque quando você une uma letra com a outra, você cria uma palavra. Essa palavra passou a ter uma forma. Exemplo, eu pego lá atrás, nós temos um exemplo da palavra Iracema. Iracema, um romance de José de Alencar, que é um anagrama da palavra América. Não é? Então, quando eu rearranjo dentro da palavra as letras, eu troco as letras de lugar e eu tenho a palavra América. Quando eu pego aqui o estudo das formas, como as letras vão juntas construir palavras, uma vez construídas as palavras, cada palavra dessa vai representar algo no mundo. Eu tenho hoje, na língua portuguesa, 10 classes de palavras. Que classes são essas, professor? Não estou entendendo. Eu tenho os artigos, os substantivos, os pronomes, os numerais, os verbos e os adjetivos, que são 6 classes que pertencem à classe das variáveis. E eu tenho os advérbios, as conjunções, as preposições e as interjeições, que são outras 4 classes que pertencem à classe das invariáveis. Portanto, eu tenho 10 classes ao todo. Estão aqui. Dessas 10, 6 pertencem à classe das variáveis e 4 pertencem à classe das invariáveis.
Professor, nós vamos ver cada uma dessas? Claro que vamos. Aí é daqui a pouquinho. Depois nós temos aqui a sintaxe. A sintaxe vai se preocupar em como o som, que é representado por letras, se converte em palavras e como as palavras juntas constroem frases. As frases podem ser construídas de qualquer forma, professor? Não. Eu preciso que a frase comece de uma forma e termine de outra forma. Lógica, tem que ter lógica. Ah, é por isso, professor, que tem um conhecido meu que ele trabalha com inteligência artificial. E ele diz que a inteligência artificial entende melhor um comando, um prompt, quando eu digo as coisas de forma clara usando verbos no imperativo, quando eu dou uma ordem correta e digo para a inteligência artificial, execute este comando. Se eu escrevo de qualquer forma, ela não entende, sai tudo errado, é por isso? É exatamente por isso. Por isso que eu resolvi explicar para você a sintaxe de forma muito pormenorizada, porque hoje o que mais nós vemos na internet são pessoas que não conseguem falar de forma correta e se auto-intitulam engenheiros de prompt. Mas como que alguém não sabe falar, não conhece a língua portuguesa e é um engenheiro de prompt? Se o prompt, para ser construído, o cidadão precisa ter um domínio da língua portuguesa. Há uma incoerência, não há? É claro, nós estamos hoje no Brasil. O Brasil tem muitas incoerências. Basta olhar para a política brasileira, basta olhar para o judiciário brasileiro, tem muitas incoerências, né? Tantos erros gravíssimos a gente vê o tempo todo em autoridades que deveriam se policiar um pouco mais, principalmente em relação à língua. Muito bem, o que é sintaxe, professor? Sintaxe nada mais é do que uma análise do arranjo que as palavras devem ter entre si. Esse arranjo nós vamos chamar de análise. Quando nós analisamos o arranjo, nós dizemos que vamos fazer uma análise sintática. Tá aqui, ó. Aquilo que você viu lá na sua infância, na sua adolescência, quando o professor de português chegava e dizia assim, hoje nós vamos estudar análise sintática. O que é análise? É você entender como o arranjo das palavras formou uma frase e se essa frase está correta. Para eu entender isso, eu faço uma análise da sintaxe. Portanto, essa análise se chama análise sintática. Eu vou escrever aqui do lado, eu fiquei sem espaço. Tá aqui, ó, análise sintática. E o que é, professor, mesmo? Análise sintática. Análise sintática seria você dizer se as palavras que estão naquela frase estão adequadamente colocadas. Eu tenho o substantivo, eu tenho o verbo, eu tenho o advérbio e assim sucessivamente. Vamos para o próximo bloco.